Bem-vindos a mais uma conversa de uma série de conversas que estamos a produzir sobre doença inflamatória intestinal. Eu chamo-me Lídia Roque Ramos, sou gastroenterologista e tenho aqui comigo a professora doutora Joana Torres, que já segue doentes com doença inflamatória há mais de 15 anos, não é? Sim, Certamente. desde o início da especialidade. Desde o início da especialidade. E nós estamos aqui para falar um bocadinho sobre o tratamento da doença inflamatória intestinal. Portanto, Joana, quais é que são os tipos de tratamento disponíveis para os doentes com doença inflamatória intestinal? É uma pergunta com uma resposta muito abrangente. Se calhar eu começaria por dizer, pelo menos na minha perspectiva, a doença inflamatória intestinal é uma doença médico-cirúrgica e, portanto, tem tratamentos médicos e tratamentos cirúrgicos disponíveis e eles são utilizados de acordo com cada situação. Portanto, nós temos a doença de Crohn e a colite ulcerosa, que têm tratamentos distintos, também quer do ponto de vista médico, quer do ponto de vista cirúrgico. E assim, em linhas gerais, o tratamento é decidido com base também em muitos fatores, nomeadamente a localização da doença, a gravidade da doença, os fatores de prognóstico que no doente individual nós utilizamos para tentar perceber qual vai ser o curso da doença ao longo do tempo. Certo. E, portanto, é muito difícil os doentes, entre eles, compararem. Eu faço este tratamento, o meu amigo que também tem uma doença inflamatória faz um tratamento completamente diferente, porque, efetivamente, o plano terapêutico é um bocadinho adaptado ao doente. E vou dar alguns exemplos, antes de começar a falar quais são os tratamentos disponíveis. Por exemplo, se o doente tiver uma manifestação extraintestinal concomitante, por exemplo, uma sacroileite ou uma espondilartropatia axial, isso pode nos fazer decidir para um tratamento versus outro. Se num doente com doença de Crohn existe doença perianal, com fístulas e abscessos na região perianal, isso também determina a nossa escolha terapêutica. Na colite ulcerosa, dependendo da extensão da doença, se é uma proctite, uma colite extensa, uma colite esquerda, e portanto estas coisas são todas tomadas em consideração. Se temos uma mulher que pretende engravidar a curto prazo, se temos um idoso com fatores de comorbilidade, história de cancro, portanto, portanto, isto tudo só para realçar que efetivamente é uma decisão que nós seguimos determinadas orientações, mas que depois é individualizada a cada doente. Portanto, vou então passar a explicar, assim, em linhas gerais, dentro do possível, os vários tipos de tratamento que nós temos. Portanto, temos as mesalazinas, os chamados 5-ASA, que são utilizados e devem ser utilizados exclusivamente na colite ulcerosa, embora se tenham utilizado, e nós sabemos e encontramos ainda muitos doentes com doença de Crohn a fazer mesalazinas, mas sabemos que não têm eficácia, pelo menos nos estudos que foram feitos e que foram comparadas com placebo, não demonstraram nenhum tipo de eficácia. Portanto, atualmente devemos reservar a utilização destes fármacos para doentes com colite ulcerosa ligeira a moderada. São fármacos que têm um perfil de segurança muito bom e que têm uma eficácia muito boa também no contexto da colite ulcerosa ligeira a moderada. Depois, tipicamente, durante a fase de indução, combinamos estes fármacos, existem diversas formulações, quer por via oral, quer por via tópica, ou seja, por administração retal, para permitir o alívio dos sintomas, aquele que nós dizemos sintomas proctológicos, que é a urgência, aquela vontade de ter que ir sempre a correr à casa de banho, sensação de não conseguir esvaziar completamente o reto. Uma exceção é nos doentes com proctite ulcerosa, em que só o reto está envolvido. Tipicamente, o que está recomendado é, em primeira linha, apenas utilizar a terapêutica por via tópica e depois vai-se adicionando conforme a resposta do doente. Passamos então para a segunda linha de tratamento, que foram os tratamentos que foram utilizados durante muito tempo e ultimamente sabemos que temos vindo aqui um bocadinho a alterar a nossa utilização. Temos os corticoides. Os corticoides são fármacos muito importantes porque realmente permitem atingir a remissão rapidamente. Contudo, são um penso rápido, como já ouvi alguns doentes meus dizer. Ou seja, são para ser utilizados efetivamente apenas como tratamento de indução, enquanto estamos a decidir o próximo linha de tratamento. Porquê? Porque provavelmente de todos os tratamentos que nós temos são aqueles que têm mais efeitos secundários se utilizados de forma incorreta. Sim. Portanto, não devemos utilizar corticoides
a longo prazo como estratégia de manutenção. É mesmo para permitir um alívio rápido dos sintomas enquanto estamos a planear os nossos exames que precisamos para começar outro tipo de tratamento, estudo para imunossupressão, etc. Essa mensagem É muito chave, importante. porque há muitos doentes a fazer Exatamente. E há muitos cortes doentes que em tomam excesso. e que tomam também, têm lá ainda o resto dos tratamentos que sobraram e, portanto, que acabam por tomar os corticoides para alívio sintomático e tomam de forma errada. Os doentes devem evitar fazer isto também, porque tem imensos efeitos secundários a longo prazo e também a curto prazo, nomeadamente o risco infeccioso. Sim, sim, sim. Temos depois então também os imunomoduladores. Em Portugal utiliza-se principalmente a azatioprina, mas temos também o metotrexato. E durante muito tempo eram os principais medicamentos que tínhamos para tentar modificar o curso da doença. A utilização destes medicamentos em monoterapia tem vindo a diminuir, estão principalmente reservados ou indicados nas guidelines para aqueles doentes corticodependentes que dependem de corticoides para a remissão, que nunca se consegue tirar sem eles recidivarem, mas temos hoje em dia fármacos muito mais eficazes e eu diria se calhar com um perfil de segurança também um bocadinho melhor, que são então a dita terapêutica avançada. Durante muito tempo a nossa terapêutica avançada eram os fármacos biológicos, hoje em dia temos também as pequenas moléculas que são comprimidos, são aqueles medicamentos que as pessoas identificam mais como medicamentos, porque os biológicos, pelo menos atualmente, são moléculas muito grandes, muito complexas, têm que ser administradas por via parentérica, ou seja, por via endovenosa ou por via subcutânea. As pequenas moléculas são fármacos ditos convencionais, são fármacos sintéticos, não é? Que são produzidos portanto, de acordo com o mecanismo habitual de produção da maioria dos medicamentos, e são fármacos administrados por via oral. Mas a questão dos biológicos também é importante, não é? Porque se pensarmos, esta informação é importante, só em 2000, portanto há 25 anos, é que apareceu o primeiro biológico, foi o infliximab, e que foi alterar completamente o prognóstico destes doentes, não é? Portanto, até essa altura só tínhamos as mesalazinas, os corticoides e a azatioprina, por isso é que havia muitos doentes a fazer. A partir do momento em que aparece o infliximab, muda completamente o tratamento, não é? Estes doentes melhoram a qualidade de vida, reduz o dano estrutural, eventualmente o número de cirurgias também reduz, portanto veio aqui ajudar muito o tratamento. Sem dúvida, e nós temos agora dados, que eu acho que são dados muito importantes, que mostram que, especialmente na doença de Crohn, os biológicos introduzidos muito precocemente no curso da doença podem melhorar imenso o prognóstico a longo prazo, diminuir as taxas de cirurgia, como tu disseste, hospitalizações, etc. Na colite ulcerosa não temos tanto esta noção da janela de oportunidade, mas para mim a janela de oportunidade na colite ulcerosa é a introdução de corticoides, portanto devemos estar alerta em relação acerca disto. Não é? É importante dizer que todos os nossos medicamentos são imunossupressores e tu falaste muito bem, tivemos o primeiro infliximab, mas agora temos, já não sei, muitos mais biológicos que entretanto chegaram, que têm um perfil de eficácia muito semelhante e com, eu diria, se calhar um perfil de segurança a longo prazo, ainda vamos esperar pelos resultados mais, a experiência a longo prazo, talvez um bocadinho melhor. Mas eu costumo dizer aos doentes, há doentes que têm muito medo de começar um biológico, porque é um imunossupressor. E eu costumo dizer, devemos ter medo de uma doença que não é corretamente tratada. Isso é tão importante. Não é? E, portanto, de uma maneira geral, os nossos biológicos são seguros, devem ser adaptados ao contexto individual do doente. Ter uma inflamação não tratada não é seguro, não é? E uma coisa muito importante é que na doença de Crohn, na colite ulcerosa nem tanto, mas na doença de Crohn, por vezes, como a inflamação se localiza mais frequentemente na parte distal do intestino delgado, nem sempre os doentes têm grandes sintomas. E às vezes têm úlceras profundas, têm anemia e estão relativamente, ou são pouco sintomáticos. Nós temos alguma dificuldade em perceber isto, mas dizer aos doentes que isso não é motivo para não tratar. É como a hipertensão, é como a diabetes. Nós, se tivermos um doente com uma diabetes descompensada, nós vamos introduzir outro medicamento, independentemente dos sintomas. Porquê? Porque sabemos que ao longo do tempo essa diabetes vai provocar lesão vascular e vai levar a complicações. É a mesma coisa com a doença inflamatória. Ao longo do tempo, pode não ser no imediato, uma inflamação maltratada pode provocar lesão intestinal, quer na colite ulcerosa, quer na doença de Crohn,
e levar a complicações que depois podem ser irreversíveis com os nossos tratamentos atuais e que têm mais a ver com fibrose, cicatriz no intestino, etc. Olha, e já que falas aí um bocadinho dessa progressão de doença, não é? Quando não conseguimos controlar a doença do início, que é o principal, não é? Portanto, é importante começar os fármacos e controlar a doença, porque se não conseguimos controlar a doença, aí sim podemos ter aqui mais desafios. E eu gostava de questionar um bocadinho em relação ao papel da cirurgia, que não é sempre uma estratégia de resgate, não é? Há situações em que a cirurgia está indicada, nomeadamente isso que estavas a falar agora, por exemplo, uma doença de Crohn, já com fístulas, com abscessos, a cirurgia é fundamental para tirar a parte doente e nós estamos contentes com isto, não está a fazer nada, só, no fundo, causa processo inflamatório, retiramos a parte doente, fazemos um reset, não é? Sim. Queres falar um bocadinho sobre a cirurgia? Durante muito tempo, porque não tínhamos tratamentos eficazes, os gastroenterologistas fugiam da cirurgia como o diabo da cruz, como se costuma dizer. Claro. Porque efetivamente o que é que acontecia? Os doentes eram operados, depois recidivavam, eram operados, recidivavam e no passado havia muitos doentes com síndrome do intestino curto e complicações. As técnicas cirúrgicas também não eram o que são atualmente. Portanto, na doença de Crohn, as indicações da cirurgia atuais são, sem dúvida, na doença perianal, tem que ser manejado sempre pelo cirurgião e pelo gastroenterologista, portanto, em combinação. Tipicamente, o cirurgião limpa os abscessos, drena a sepsis e nós então depois introduzimos um biológico para promover a cicatrização, isso é fundamental. E depois, o papel da cirurgia no tratamento da doença de Crohn tem vindo a ser muito debatido. Há alguns estudos que até indicam que uma cirurgia precoce para remover o segmento afetado pode permitir uma remissão prolongada sem tratamento durante muito tempo. Claro que nós não sabemos quais são os doentes que vão recidivar e os doentes que não vão recidivar após cirurgia. Esta é a grande dificuldade que nós encontramos. Ou seja, a doença eventualmente pode sempre voltar no local onde foi operado. E, portanto, pode ser eventualmente indicado nesse contexto. E depois temos, acho eu, 3 grandes indicações: doentes com apertos do intestino, as chamadas estenoses, em que existe muita cicatriz no intestino, o intestino já está dilatado acima daquele aperto, o doente come, tem dor, vomita, tem dificuldade em passar as fezes, a passar os gases, portanto isso é uma complicação que tipicamente necessita de solução cirúrgica. E temos também as complicações como abscessos, fístulas, em que pode também estar indicada a cirurgia nesse contexto. E depois temos, como tu disseste, os doentes que não respondem ao tratamento, porque acontece frequentemente e daí nós temos tanta evolução terapêutica. Temos doentes que não respondem ao tratamento médico e que nós, por vezes, optamos por fazer cirurgia e depois, então, continuar um tratamento médico para prevenir que a doença volte a recidivar na zona da anastomose, onde foi realizada a cirurgia. Na colite ulcerosa as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Enquanto que na doença de Crohn se estima que cerca de 50% ao fim de 10 anos dos doentes sejam operados, na colite ulcerosa ainda temos taxas de cirurgia de 10 a 15%. A colite ulcerosa implica, portanto, a cirurgia da colite ulcerosa implica não a remoção do segmento que está afetado, como na doença de Crohn, mas sim a remoção de todo o intestino grosso, com a construção de uma bolsa ilioanal, que vai fazer como se fosse um reservatório retal, ou por vezes até às vezes há doentes que preferem ficar com uma ileostomia definitiva, portanto, com um saquinho por onde as fezes saem, pronto. E aí já é um bocadinho uma situação um bocadinho mais difícil. Está indicada em doentes que são internados com uma colite muito grave, com febre, com muita inflamação e que não respondem aos nossos tratamentos médicos, porque existem vários nesse contexto, e está também indicada em doentes que desenvolvem complicações como displasia ou cancro associado à sua colite ulcerosa. Infelizmente é uma complicação rara, mas acontece. Quando a inflamação é controlada, quando não fazemos o tratamento, aumenta o risco. Portanto, e pronto, e depois há doentes que não respondem às nossas linhas terapêuticas e depois o papel da cirurgia aí também tem que ser equacionado. Depois o timing dessa cirurgia em relação ao número de linhas terapêuticas que já foram feitas depende um bocadinho de doentes para doentes, não é? Claro. Nos jovens nós às vezes gostamos ainda, porque estamos sempre com muitos tratamentos, às vezes gostamos sempre de ir experimentar outra linha terapêutica. Portanto, depois acho que é uma questão, lá está, são situações em que
a decisão é sempre feita em contexto multidisciplinar. Eu acho que isto é muito importante também passar para os doentes. Certo. Não é uma decisão da Joana Torres, ou da Lídia, ou do médico assistente. Tipicamente são doentes que são discutidos num contexto multidisciplinar, com outros gastroenterologistas, com outras pessoas que fazem doença inflamatória, com cirurgiões, com o enfermeiro, e portanto é uma decisão de conjunto que se acredita, nessas situações, que seja o melhor para o doente. Só para fechar aqui uma nota, ainda um bocadinho em relação ao Sim. tratamento, mas é só a questão dos biosimilares. Uma palavra sobre os biosimilares? Sim, acho que isso é importante. Efetivamente, os biosimilares chegaram ao nosso mercado já há bastante tempo na Europa. Nos Estados Unidos demorou muito mais tempo a entrar, e eu acho que foi excelente, porque permitiu baixar o tratamento. Portanto, os biosimilares... Baixar o preço, não é? Baixar o preço, sim, obrigada. Portanto, os biosimilares são fármacos biológicos. Os fármacos biológicos, é importante dizer, são fármacos que não são biológicos, porque não é a mesma coisa que alimentos biológicos ou orgânicos, não é? Portanto, os biológicos são proteínas complexas, são estruturas grandes que se derivam de componentes vivos, estruturas celulares, etc. Pronto. Portanto, tem um processo de manufactura que é bastante complexo. Portanto, para o biológico inicial, tem que haver eles são testados em contexto de ensaios clínicos, que são ensaios muito grandes, randomizados, controlados por placebo, etc. E esse processo é um processo que demora bastante tempo, até que eles chegam então à nossa prática clínica. Passado um tempo, há perda da patente. Não sei exatamente quantos anos são, penso que são cerca de 15, e isso permitiu então que outras companhias fizessem os biosimilares. Os biosimilares não é a mesma coisa que os genéricos. Os genéricos é copiar aquela estrutura química de um medicamento sintético. Os biosimilares são também fármacos biológicos, portanto, mas não necessitam de passar aquela aprovação regulamentar que foi feita para a aprovação do biológico inicial. Há uma coisa que é feita que se chama a extrapolação, portanto, em relação à molécula inicial. Houve, claro, alguns ensaios clínicos, mas principalmente para demonstrar que eram igualmente eficazes e igualmente seguros. Portanto, não deve haver medo em relação aos biosimilares, são exatamente o mesmo tipo de tratamento, a marca muda frequentemente. É importante saber que qualquer biológico vai sofrendo alterações na sua estrutura proteica, porque há melhorias e lá está, e cada vez que há produção há sempre algumas alterações. E, portanto, permitiram-nos baixar muito o preço dos medicamentos biológicos e permitiram imenso melhorar o acesso e, portanto, melhorar também os outcomes dos doentes. Olha, Joana, foi um gosto. Muito obrigada por ter estado aqui connosco a falar sobre o tratamento na doença inflamatória intestinal. E, portanto, eu penso que as mensagens-chave são: é importante tratarmos esta doença, não só porque controla os sintomas, melhora a qualidade de vida, que é fundamental, mas que vai impedir a progressão e as complicações da doença, e, portanto, não devemos ter medo de fazer uma terapêutica que está estudada, é eficaz e é segura. E, portanto, mantendo um acompanhamento com o seu médico assistente, com o seu gastroenterologista, conseguimos monitorizar a eficácia do tratamento, a segurança e reajustar o tratamento de acordo com as necessidades de cada um em cada momento. Segunda mensagem importante: a cirurgia faz parte do tratamento, não é um fim de linha, não temos que ter medo e pode ser muito útil para fazer um reboot da doença e depois começar uma terapêutica eficaz. E também não termos medo dos biosimilares, portanto, é a evolução, são fármacos que também são controlados, há dados de segurança, há dados de eficácia e, portanto, vieram para ficar e permitiram aumentar a acessibilidade dos medicamentos, que é tão importante. Muito obrigada por assistirem à nossa conversa e até breve.